fraquezas e as suas dificuldades, agia segundo o coração de Deus. Como dizer isso, principalmente quando nós sabemos a história de Davi, uma história cheia de altos e baixos, né? Como assim um homem segundo o coração de Deus fazendo tanta coisa errada? Mas nós observamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque cada vez que ele errava, ele sabia se achegar diante de Deus, dizer tudo de errado que ele havia feito e sabia pedir perdão. E Deus, como sondava o coração de Davi, sabia da sinceridade do coração de Davi a cada perdão que ele pedia. E mesmo errando, Davi não se afastava de Deus. Ele não permitia que os seus erros o afastassem da presença de Deus. No Salmo 139, então, Davi vai nos colocar aqui acerca dos atributos de Deus, não é? E a gente vai observar que esse salmo ele foi endereçado ao cantor-mor, ou seja, ao diretor da música. Portanto, é um salmo de louvor, é um hino que vai justamente louvar e engrandecer os atributos de Deus. Nós vamos observar aí que Davi começa colocando que o Senhor é como uma sonda, algo que consegue entrar, né, vai por dentro e vai em todas as localidades. Então o que acontece? Ele diz que o Senhor sabe quando ele vai sentar, quando ele vai levantar, sabe o que ele está pensando, sabe o que vai dizer antes mesmo que a palavra pudesse chegar até a boca. Imagina só, irmãos, você nem abriu a sua boca, nem disse nada ainda, mas Deus já sabe o que você vai dizer. Olha o tamanho do poder de Deus. Deus sabe o que você está sentindo, sabe dos seus medos, sabe dos seus temores, e ainda assim Ele continua te sondando, continua cuidando de você. Davi continua dizendo que Deus o cerca. Para que nós colocamos uma cerca elétrica, por exemplo, na nossa casa? Nós temos a intenção de nos proteger, de nos cuidar, de nos resguardar de alguma situação. E o que Deus faz conosco? Ele nos cerca. Ou seja, Ele nos cuida a todo instante, a todo momento. E não há falhas nessa proteção. Aleluia. Uma cerca elétrica pode dar algum problema e ela parar de funcionar. Mas o cercar de Deus, em momento algum, Ele faz. Glória a Deus. Aleluia. Davi ainda diz que a mão de Deus está sobre ele. Irmãos, imagina, o Senhor te cerca e a sua mão ainda está sobre você. Glória a Deus. Aleluia. Quanto amor, Aleluia. quanto cuidado. Ele não nos solta. Nós somos uma verdadeira propriedade particular do Senhor. Aí o salmista começa a dizer o quê? Como que eu vou conseguir fugir de um Deus assim? Tem como fugir? Será que a gente consegue? Ele coloca o seguinte: se ele subir para o céu, Deus está lá. Se ele for para o céu, como alguns dizem que é a morada dos mortos, Deus está lá também. Não é? Ele diz ainda que se ele for para o lado, tomar as asas da alva, então poeticamente a alva é justamente pelo lado leste. Fala das extremidades, que é o lado oeste, ou seja, norte, sul, leste, oeste, subiu, desceu. Não tem jeito. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem para onde ir. A gente pode até tentar. Ele fala ainda das trevas. Não é? Posso ir para um lugar que está à noite, mas a presença de Deus, ela é comigo. E Aleluia. Glória a Deus. Vai acontecer, a luz vai brilhar. Glória a Deus. Não tem como fugir. Aleluia. Davi vai mais ainda além. Ele fala da maneira como nós somos formados. Se vocês pararem para analisar, os cientistas gostam de muitos porquês, né? De querer saber tudo detalhadamente. Mas nós vamos observar como entender a formação de uma criança no ventre de uma mulher. Conseguimos entender acertadamente, parte por parte, o que é que vai acontecendo ali dentro? A gente
Davi fala justamente o quê? Enquanto ele estava lá dentro do ventre da mãe dele, sem forma nenhuma, ele ainda não era nada, mas Deus já estava com ele. Deus já estava vendo ali todo aquele processo e sabia muito bem o que era que estava acontecendo. Então, o que nós podemos observar aí? Você nem era nada ainda, mas Deus já te sondava. Aleluia. Você e eu, nós estávamos no ventre da nossa mãe e Deus já nos conhecia. Glória a Deus. Já sabia o que é que nós seríamos e já estava cuidando da gente também. Amém, Senhor. De uma maneira e de uma forma bastante especial. Ele vai falar também dos ossos, fala de ossos envelhecidos, e é justamente o que? Lá estava o osso, de repente começa a parte ali dos músculos, não é? Depois vem a parte da carne, a pele, tudo isso Deus viu, nada passou desapercebido. Então, por mais, porque a gente se olha assim, a gente não consegue enxergar o que tem lá por dentro, mas Deus consegue. E Ele viu isso tudo sendo formado, sendo organizado. Nada disso passou por Ele de uma forma encoberta. Aleluia. E o Senhor nos sondando. Davi ainda vai falar dos pensamentos de Deus. Ou irmãos, como fugir dos pensamentos de Deus acerca de nós? Tem como também? Não tem. A gente tenta fugir muitas vezes desses pensamentos e Davi fala da soma deles justamente porque é uma quantidade muito grande. E o que Deus pensa acerca de mim e de você são coisas muito grandes e às vezes a gente não consegue entender. Né? Às vezes a gente passa por determinadas situações tentando fugir daquilo que Deus tem para nós, os pensamentos de Deus, os planos dele. E isso só complica a nossa situação. Né? Porque como fala, o povo ficou 40 anos no deserto, por quê? Porque estava murmurando, porque estava desobedecendo. Vocês vão dar mais uma voltinha. Tá bom, só mais uma. E nisso levou só 40 anos. Né? E muitas vezes, ao tentar fugir dos pensamentos de Deus, a gente volta para onde? Para o deserto. E vai dar volta. E vai dar volta, e vai dar volta. Mas ainda assim o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Aleluia. E continua nos cercando e colocando a sua mão sobre nós. Na correria do nosso dia a dia, muitas vezes a gente se esquece quem é o Deus que nós servimos. E nessa correria, às vezes a gente se esconde de coisas que tem para a gente fazer e às vezes deixa tudo para amanhã. Não sei se vocês já observaram, mas amanhã não existe. Existe amanhã? Existiu, existe ontem, que a gente já sabe o que aconteceu, mas amanhã a gente não sabe. Tudo nosso é o quê? É o hoje, é agora. Não tem depois. Não existe depois. Então o que acontece? Às vezes a gente tenta fingir, às vezes nós somos dissimulados, nos fingimos de outro, não é comigo, não é para mim, né? Mas eu pergunto, baseado no que o salmista está falando aqui, na questão da onipresença, da onisciência de Deus, para quem nós estamos mentindo? Para quem? Para Deus? Para os outros? Nós estamos mentindo para nós mesmos. E o que é pior, estamos perdendo o nosso tempo. Fingir diante de Deus não funciona. É melhor tentar buscar outra estratégia, mas eu acredito que vai ser difícil conseguir. É muito difícil nós reconhecermos a dependência de Deus, principalmente quando tudo está muito bem. Tem gente que consegue, não é? Continuar dependendo de Deus, buscando a Deus quando as coisas estão bem, mas o coração do ser humano é uma coisa maluca. E ao invés de nos momentos bons ele buscar ainda mais a Deus, se tornar ainda mais fortalecido, a tendência é fazer o quê? Se afastar. A gente diminui a quantidade de oração, diminui as idas à igreja, aos grupos de oração, não vai. Mas aí o que acontece? Quando a coisa começa a apertar, aí a gente sabe para quem correr. Ainda bem que a gente sabe para quem correr. Glória a Deus. Né? E o que vai acontecer ainda? A palavra diz
que um coração quebrantado move o coração de Deus. Aleluia. Ainda Glória bem que Deus nos ouve. Aleluia, Jesus. Graças Ainda a Deus. bem, né? Mas ainda assim, mesmo com a coisa apertada, tem gente que ainda consegue reagir, ou melhor, resistir ao poderio de Deus. E aí é só misericórdia, né? Queridos, fugir da vontade de Deus só aumentam as nossas dificuldades, elas só aumentam os nossos problemas. E sofrer não é bom, não é nada bom. Crescer dói, e dói muito, porque a gente precisa aprender. Em muitos momentos da vida a gente precisa aprender. E às vezes precisamos perder certas coisas que julgamos serem importantes, serem necessárias, para que a gente possa crescer. E esse processo não é fácil, não é nada fácil. E é só Deus para nos dar o ânimo e a coragem necessária para prosseguir. Eu te desafio agora a ser corajoso, igual Davi. Só que eu volto a dizer, sinceridade. Eu não posso medir a tua sinceridade. Não tenho como medir a sinceridade do teu coração. Mas Deus tem. Deus tem como. E Davi coloca justamente nos 2 últimos versos ali: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Glória a Deus. Você tem permitido que Deus sonde o seu coração? De verdade? Tem permitido? Tem deixado? E ele continua: prova-me e conhece os meus pensamentos. Gente, o nosso pensamento era uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito sua. Mas Davi está dizendo para Deus: prova o meu pensamento. Senhor, vê o que eu estou pensando? Tá certo? É isso mesmo? E ele continua, olha só, Davi é bem ousado, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, por onde eu estou andando? Com quem eu estou andando? O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Tá certo isso? As minhas atitudes estão corretas? O jeito que eu estou me comportando diante das pessoas, diante das coisas, elas estão corretas? É assim mesmo que eu tenho que agir? É isso mesmo que eu tenho que falar? É assim que eu tenho que me portar? É assim, será? E aí ele diz o quê? Se o meu caminho está errado, Senhor, então me guia pelo caminho eterno. Glória a Deus. Me mostra. Mostra para mim. Não é? O caminho eterno que Davi está falando aqui é justamente o que? O caminho da salvação. Aleluia. Ele reconhece aqui que ele não quer se perder. Amém. Você quer se perder? Quer se perder? O que acontece? Se nesta sondagem o Senhor encontrar coisas erradas, você está disposto a mudar? Você está disposto a aceitar aquilo que o Senhor vai mostrar para você fazer? Vai? Eu confesso para vocês uma coisa. Eu não sei se é porque também cada um de nós tem uma história de vida. E nos últimos tempos eu confesso para vocês que eu ando assim meio covarde. Só Deus na minha vida para ter misericórdia. Porque até o pastor Rosaldo falou para mim esse domingo: isso é burrice. Eu acredito que deva ser assim. Mas eu tenho pedido a Deus para tirar isso de mim. Porque se existem coisas que a gente tem que fazer, e quando Deus te dá algo para fazer, Ele não vai dar para outra pessoa, não é? Porque a missão é sua. A gente sabe também que se você deixa de fazer, é o que eu estava dizendo anteriormente, você vai para onde? Para o deserto, volta para o final da fila, não é? E aí começa tudo de novo. E eu não quero voltar para o final da fila. Glória a Deus. Para mim já chega, né? Já deu. E eu me coloco muitas vezes aqui na posição de Davi, porque Davi, ele tem uma trajetória de vida assim, a gente pode dizer bem humana, bem a gente mesmo, né? E a gente crê, eu pelo menos creio, que assim como eu e você, Deus havia separado ele desde o ventre da mãe dele, para servir a Deus, né? E a gente observa que quando Samuel, em 1 Samuel, começa a falar acerca da vida de Davi, a gente vai observar o quê? Que ele era o menor dos irmãos,
O pai dele, na hora que Samuel chama e pede para que trouxessem os filhos, o pai praticamente nem lembra de Davi. Vai chamando os mais velhos, os mais fortes, os que aparentemente para ele eram os melhores, e Samuel vai falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais algum? Tipo assim, não é possível que Deus me mandou aqui, não tem outro. E o que foi que aconteceu? O que Jessé fala? Olha, tem o menor, ele está lá cuidando das ovelhas. Eu imagino assim que o Jessé falou assim, nossa, Davi, já trouxe os outros, os melhores, vou chamar o Davi agora? Tá bom, né? Vamos chamar o Davi. E o que aconteceu? Lá foi o Davi. E o que foi que Samuel fez? Ungiu Davi. E a palavra diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apossou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não eram os outros irmãos. Aleluia. Não que eles não fossem capacitados para isso, mas a missão que Deus tinha era para Davi. Glória a Deus. Não era para os outros. Aleluia. Tá? Por menor que ele fosse, ou que aparentemente não fosse tão preparado como se dizia. E vocês sabem qual foi o primeiro desafio de Davi? Qual foi o primeiro desafio de Davi? Deus usou uma habilidade, um dom que Davi já tinha. Saul estava sendo atormentado. O que foi que o servo de Saul disse? A gente precisa buscar alguém que toque para que o espírito mau saia e deixe o rei Saul em paz. Quem é que foi chamado para tocar para alguém que estava sendo atormentado? Lá foi o Davizinho. Tocar a sua harpa para que o rei pudesse ter paz, pudesse ter sossego. Aleluia. Para nós finalizarmos, Deus entregou nas mãos de Davi o seu reino. Não é? Saul era rei e perdeu o seu trono. Deus entregou o reino nas mãos de Davi. E hoje, irmãos, Deus está disposto a nos entregar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, e também a nos entregar aquilo que Ele tem sonhado, que Ele tem preparado para nós. Ele está disposto a fazer isso. E ainda mais, você precisa aceitar o caminho que Deus tem preparado para você. Amém, Senhor. Para Davi foi um reino terreno, para nós é um reino eterno, um reino que não vai ter fim. É isso que Deus está pronto, está preparado para nos entregar. Aleluia. E nós precisamos aprender a viver como Davi. Tá tudo bom? Beleza, eu vou cantar. Não tá bom? Eu vou cantar também, mas eu vou orar. Não é? A gente observa aqui Salmos de Davi e ele consegue, de uma maneira tão grandiosa, se colocar diante de Deus. E eu volto a dizer, diante de Deus não há fingimentos. Glória a A Deus. sinceridade do coração diante de Deus é o que vale. Aleluia. Aleluia, Jesus. É isso que conta. Não adianta querer vir com discursos bonitos, rebuscados, cheio de coisa, se o seu coração não for um coração sincero. Não estou querendo dizer que a gente não pode usar palavras bonitas diante de Deus. A gente pode, a gente deve, porque Ele merece sempre o melhor, sempre algo mais, além. Mas se o seu coração não for sincero, de nada adianta. Vocês vão perdendo o seu tempo. Verdade. Aleluia. Então, que sejamos, que possamos colocar em prática e aceitar de verdade. Aleluia. Sonda o meu coração. Glória a Deus. Tem coisa errada? Me mostra. Tira de mim. Glória a Deus. Não é? Existem coisas grandes que a gente consegue enxergar que é errado. Mas tem aquelas pequenininhas. Essas que podem nos derrubar. E rápido. Então, que nesta manhã possamos fazer uma oração sincera diante de Deus e que a partir de hoje possamos sim estar dispostos a atender à vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Nós como seres humanos temos a tendência a tentar relutar. Eu estava até na hora que estava organizando aqui, eu estava pensando assim,
Deus nos deu um pai e uma mãe para que pudéssemos direcionar, cuidar né, nos direcionar até termos uma certa idade, até aprendermos a caminhar, vamos dizer assim, né, em todos os sentidos. E eu estava me lembrando o seguinte, o meu pai, ele não tinha o hábito de bater na gente. Só que, em compensação, meu pai dava assim, aquelas olhadas que você sumia, você desaparecia, sabe? E se ele falasse, vamos conversar, era melhor apanhar, porque o negócio era feio. Já minha mãe não, tá fazendo aqui, que já levava tapa, já levava beliscão e não sei o que, vai daqui, vai dali, né? E Deus, como é que Ele faz com a gente quando a gente está errando? Tem gente que ainda tem consciência, né? Consciência pesa. Tem gente que tenta disfarçar, não é? Tenta fugir. Só que Deus faz o quê? Fica assim, ó, nessa cabeça. Não é? Então, irmãos, que a gente possa entender. Eu peço a Deus que eu também possa entender. E apesar dos pesares, estar disposta a fazer o que for necessário. Amém. Porque a gente precisa entender, sim, mas também precisa se posicionar e agir. Aleluia. Não basta entender e ficar parado. Verdade. Que o Espírito Santo possa nos sondar e nos ensinar o que fazer. Que os nossos corações estejam abertos para entender isso. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia.